Olá pessoal, hello guys, meu nome é Cristiane Lima, sou consultora SAP HCM, Employee Central e Integração. Venho trazer aqui um estudo de caso referente a uma implementação de integração do Infotipo 14. Diferentemente dos infotipos de cadastro, onde é necessária a criação de campos, para a integração com os infotipos que têm como base a informação da rubrica posteriormente para a folha de pagamento, nós devemos criar os componentes de pagamento. Para tal, nós vamos na gerenciar estrutura, no menu gerenciar estruturas de organização, pagamento e trabalho, dentro do central do administrador, dentro de ferramentas. Tá? E também pode ser pesquisado o menu, claro, se tiver em português, para colocar em português é só ir ali nas configurações e alterar idioma, ok? Então, voltando lá no nosso central de administrador, ou direto na busca, gerenciar estrutura de organização, pagamento e trabalho. Na pesquisa, nós vamos colocar componentes de pagamento, porque já existia a criação de alguns componentes para o Infotipo 15. E é realizada a inclusão desse componente, dessa nova rubrica, dentro desse menu. Como que a gente realiza isso? No caso, eu já criei uma, mas se fosse necessário a criação, eu ia colocar criar novo, componentes de pagamento, a data efetiva, como boas práticas no SAP inteiro, a gente sempre usa a data ilimitada, vamos dizer assim. Então, eu coloco aqui o código. Esse código, geralmente, para facilitar a integração, nós usamos o mesmo código que a rubrica tem no HCM. Ou, se for algum outro sistema que for usado para folha, é interessante usar o mesmo código que vai ser usado lá na ponta, lá no final. Facilita na hora da integração. Nós vamos colocar aqui o nome, então só um exemplo, a descrição, só um exemplo, status ativo. O tipo, no caso das rubricas, nós temos que parametrizar, seja em valor, seja em percentagem ou seja em número. Porém, no HCM, eu me deparei com a seguinte situação de algumas rubricas mistas, onde elas têm a quantidade e o valor. Isso tem que ser conversado, porque é passível de uma alteração lá dentro do HCM. Tornar ela só um valor, só um número, para que essa integração seja realizada com sucesso. Quem demanda para qual campo, quem demanda o tipo, se ela é valor ou percentual, o número é aqui no EC, ok? Nesse caso, eu não tinha a opção número aqui, ela só tinha a opção valor e percentagem. Para corrigir isso, foi necessário fazer um export dos dados do data model e fazer um import inserindo esse tipo número para a rubrica. Então, depois eu vou fazer um vídeo detalhado só do export e import desse XML, ok? Nesse XML que nós conseguimos inserir a opção número aqui e ele fazer corretamente, tá ok? Então, tarifa, vou colocar aqui o número,
provento, se é um provento ou desconto, moeda, no nosso caso aqui, BRL, frequência, como costumo colocar mensal. E aqui eu deixei tudo do jeito que estava, interface, máximo de casas decimais deixei padrão, permitir pagamentos com a data final, sim. Significa que lá na frente, na hora que a gente for lançar esse valor no colaborador, ele vai ter uma aba, uma abinha, tem que fazer mais uma configuraçãozinha, que essa abinha vai permitir inserir a data fim. Então, lá dentro dos dados da remuneração, lá onde a gente lança a remuneração recorrente ou não recorrente dentro do cadastro do colaborador, na hora que você inserir ali a rubrica que você determinou aqui, ele vai abrir essa abinha de data fim. Se não abrir essa abinha de data fim, é necessário fazer essa próxima configuração que eu vou mostrar. Então, aqui eu não vou salvar, é só uma demonstração. E está criada o componente de pagamento. Então, é esse componente de pagamento, geralmente eu coloco um nome que me faça alusão a qual infotipo que ele vai ser utilizado. As rubricas no HCM, como nós sabemos, existe uma tabela que ela já divide as rubricas que são determinadas para o infotipo 14, para o infotipo 15. Então, essas rubricas que eu vou criar aqui, colocando rubrica XYZ 0014. Para quê? Para que na hora que o usuário for usar, sempre pensando assim na melhor forma de utilização do nosso usuário final, ele de cara ele já relacionar que aquela rubrica é para o infotipo 14, para já fazer essa relação no momento do lançamento. Então, feito a criação do componente de pagamento, também é necessário fazer a liberação do componente de pagamento lá nas permissões, lá no acesso. Então, lá no grupo de permissões por função, é necessário fazer essa liberação. Feito isso, em português é configuração de contratação, não contratação, matching user config. Dentro isso aqui tem uma nota da SAP, dando essa orientação, quando não existe essa liberação para que apareça essa data final. Isso é feito aqui. Motivo para evento de pagamentos com data final. Ok? Então, uma vez realizada a criação do componente de pagamento, a liberação dela no perfil, na função, ela vai estar disponível aqui na informação da remuneração do colaborador. Aquela configuração que a gente realiza lá na gerenciar dados é justamente para aparecer esse campo aqui, essa data de término, que é justamente o que diferencia o infotipo 14 e o infotipo 15. Então, por exemplo, aqui eu já estou colocando uma data fim e já salvei. Quando a gente realizar a integração, para o HCM, a expectativa é que já apareça aqui a data início e a data fim, o valor e a rubrica utilizada, se ela for valor. Então, é isso, pessoal. Para a realização da integração, existem outras parametrizações que eu vou mostrar num vídeo à parte.